Brasilinas e brasileiros, peguem o cartão vermelho, peguem o apito, porque o assunto agora é futebol. Por favor, me ajuda. Uma socióloga da equipe de marketing da Nike foi escalada para explicar os elementos culturais do novo uniforme da seleção brasileira. E olha, quando eu li essa frase pela primeira vez, eu já senti aquele arrepio na espinha igual quando começa episódio de Além da Imaginação. Você sabe que vem coisa estranha aí. Você sabe que alguém achou que estava fazendo algo genial e vai dar uma vergonha alheia histórica. A Nike lançou um vídeo curto explicando o novo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, mas a campanha não caiu bem entre os brasileiros. Não caiu bem é força de expressão. Foi tipo aquele momento do The Office em que o Michael Scott acha que teve uma ideia brilhante e todo mundo em volta tá olhando com aquela cara de Meu Deus, alguém desliga esse homem. A socióloga e designer cultural responsável pela apresentação chamou o Brasil repetidamente de brasa, expressão que praticamente não é usada no país, e tentou associar o uniforme a elementos culturais como capoeira, ruas de terra e música local. E aí você já começa a perceber que o negócio descarrilou logo na primeira curva, porque quando alguém começa a explicar o Brasil para brasileiro, já deu errado. É igual o gringo tentando explicar feijoada. Sempre termina com alguém colocando abacaxi dentro e achando que está inovando. O que é Brasil no seu mais puro, na sua mais pura versão, né? O que é o Brasil com S e não o Brasil com Z? O amarelo que a gente escolheu é o canary, que é canário, que é canarinho, que é o nosso amarelo, que é o amarelo clássico do mundo. Esse é um dos privilégios de poder ser brasileira trabalhando na camisa do Brasil, assim, né? Tem coisa que a gente entende, que eu até brinquei antes, para explicar isso pro pessoal de lá, que é brasa, não é Brasil. Assim, é Brasil, mas também é brasa quando tá jogando, né? Pra gente é muito fácil de entender. Você olha e você sabe, vai brasa, a gente sabe o que significa. Que é uma coisa que assim, a gente escuta nos estádios, escuta na rua, e agora os jogadores vão poder usar no corpo, carregando com eles. Mas aqui tem 2 listras na lateral, e a ideia de usar a listra foi fazer uma referência à capoeira, né? Que as calças de capoeira, que a gente chama de abadá, né? Elas é como a classe, né? Tô falando errado. Sim, a categoria. Categoria. E é uma coisa assim que a gente que é brasileiro, a gente sabe reconhecer. Mano, isso parece um esquete de programa de humor, tipo Hermes e Renato. É incrível como aqueles personagens de quem a gente ria há 20 anos, de tão absurdos que eram, não só saíram do hospício, como também viraram os ditadores do bom gosto hoje em dia. Que é o Brasil com S e não o Brasil com Z. O amarelo que a gente escolheu é o canary. A esperta começa falando que não é Brasil com Z, só que chama a cor da camisa de Canary. Me ajuda a te ajudar. Não é Brasil com Z, mas é Canary com Y. É tipo aquele cara que fala, não pode falar inglês aqui, tem que valorizar o português. E 5 segundos depois mete um delivery, um feedback, um deadline e um call na mesma frase. Me ajuda a te ajudar. E quem chama o Brasil de brasa? Olha, a primeira Copa do Mundo que eu assisti foi a da Argentina em 1978, no colo da tia Sandra, minha professora querida. E naquela época não tinha TikTok, não tinha Instagram, não tinha influencer explicando cultura brasileira em vídeo vertical com legenda colorida e trilha indie. Era TV de tubo, sofá duro e adulto gritando com o juiz, como se o juiz pudesse ouvir do outro lado da televisão. De lá pra cá, foram dezenas de Copas do Mundo e eu nunca vi o Brasil sendo chamado de brasa. Nunca. Nem em narração do Galvão Bueno no auge da empolgação, nem em propaganda da Brahma, nem em música de Copa, nem em álbum de figurinha da Panini, nem em comercial da Sadia, com criança pintada de verde e amarelo. Nunca teve. Vai, brasa! Nunca teve. Segura o brasa! Nunca teve. O brasa é penta! Isso simplesmente não existe. É tipo tentar reescrever a história e dizer que o Darth Vader sempre foi bonzinho. Não, meu amigo, ele estrangulava a gente por telepatia. Be careful not to choke on your aspirations, Director. Na verdade, mais gente chama o Brasil de bostil, chimpanzil, macaquil do que de brasa. E olha que esses apelidos aí são aqueles que aparecem quando o brasileiro está revoltado, xingando tudo, trânsito parado, imposto alto, jogo perdido. Mas, mesmo nesses momentos, ninguém vira e fala Ah, esse brasa! nem em meme, nem em grupo de zap, nem em comentário de YouTube. Nem o tiozão do churrasco falou isso depois da terceira cerveja. A questão é,
Por que a Nike precisaria de uma socióloga clonazepada para o setor de marketing relacionado ao Brasil, enquanto se tem grande parte dos maiores nomes brasileiros do futebol mundial vivos e em condições de fazer uma campanha 100 mil vezes melhor? Porque se você quer falar de Brasil, chama quem jogou pela seleção, chama o Romário, chama o Ronaldo, chama o Rivaldo, sei lá, chama o Cafu. Chama até o Vampeta, que pelo menos entende o que é torcedor brasileiro. O Vampeta pode até aparecer pelado em cima de trio elétrico, mas nunca chamou o Brasil de brasa. Agora, uma socióloga clonazepada falando de cultura brasileira em vídeo da Nike. Isso é roteiro de comédia. Isso é literalmente o episódio perdido de South Park. Eu consigo imaginar o Cartman olhando pra TV e dizendo: Oh my God, they killed Brazil! You bastards! Pra quem não entendeu a parada da Nike, estão inventando esse negócio de brasa, porque isso é a justificativa pra camisa vermelha que eles tanto sonham. E aí a ficha começa a cair. Porque ninguém, nunca, em nenhuma hipótese, nem uma única vez, chamou a seleção brasileira de brasa, ou vai brasa, ou besteira do tipo. Isso nunca existiu em lugar algum. Isso foi criado agora, tipo DLC de videogame mal feito. Você compra o jogo original e de repente vem uma atualização estranha que muda tudo e ninguém pediu. Mas os esquerdopatas estão até hoje chorando porque a camisa amarela virou símbolo do bolsonarismo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus, pátria, família e liberdade. E isso é uma coisa maravilhosa de observar, porque virou um fenômeno psicológico digno de estudo. É tipo o vilão do Scooby-Doo que começa a ver fantasma em todo lugar, mas o fantasma só existe na cabeça dele. Esquerdistas não conseguem usar a camisa da seleção sem ficarem pensando no Bolsonaro depois. Ele construiu um triplex na cabeça dos petistas e mora lá 24 horas por dia, sem pagar aluguel, sem condomínio, sem IPTU, sem taxa extra. É o único imóvel no Brasil que nunca teve problema com cartório. Bolsonaro virou tipo Freddy Krueger político. Aparece no sonho dos caras, aparece no pesadelo, aparece até quando eles olham para a camisa amarela. Daí querem essa camisa vermelha. Não é de hoje que tem o papo. Mas teve muita rejeição quando lançaram a ideia. Porque o brasileiro pode brigar por política, mas mexer com a camisa da seleção é tipo mexer com receita de feijoada da avó. Pode mudar tudo, menos aquilo. Então, decidiram uma estratégia em etapas para vencer a rejeição. E aqui começa a parte que parece roteiro de vilão da Marvel. Tipo o Thanos, que não estala os dedos no primeiro filme. Primeiro, ele vai juntando as joias. E aí eles jogam aquela cascata no nosso ouvido. A palavra Brasil quer dizer literalmente vermelho como brasa. Tá vendo? Depois de estabelecerem brasa como tema da seleção, o próximo passo é fazer uma camisa cor brasa. Não vermelha, mas brasa. Entendeu? É igual aquele amigo que fala: não é aumento de imposto, é ajuste fiscal. Mudou o nome, acha que mudou a realidade. Pode esperar vários comerciais e vinhetas com temas de brasa e fogo envolvendo a seleção. Vai ter chama, vai ter faísca, vai ter metáfora de calor. Vai ter trilha sonora com tambor dramático. Vai parecer trailer de filme apocalíptico tipo Mad Max, só que com chuteira. Em seguida, o lançamento da camisa 3 Brasa, vermelhinha. E aí você já imagina o narrador: essa não é vermelha, é brasa! Como se trocar o nome fosse suficiente para ninguém perceber. É tipo chamar pizza de disco culinário e achar que ninguém vai notar. Ainda duvida? Acha que é só teoria da conspiração? Pois é, mas o pessoal da internet fez aquele trabalho melhor que o FBI e investigou quem é a moça do vídeo.
Porque hoje em dia a internet funciona igual CSI, só que com meme. Em 5 minutos, os caras descobrem CPF, signo, time, foto da festa junina de 2009 e playlist do Spotify. E para surpresa de ninguém, ela é uma comunista que provavelmente odeia o que a camisa da seleção brasileira representa politicamente. Mas isso, sinceramente, foi a parte menos surpreendente. Porque quando você vê a franjinha Rivotril, você já sabe que vem manifesto embutido. Aliás, Nike, olha a ironia cósmica. O capitalismo financiando a desconstrução cultural. Isso é tão irônico que parece o roteiro do Clube da Luta. Uma cidadã estadunidense interferindo na seleção brasileira. Um gravíssimo ataque à soberania. Mas essa primeira parte de convencimento para a camiseta vermelha, ou melhor, brasa, também parece não ter dado certo. E aqui entra a parte mais divertida, porque a internet brasileira, quando resolve zoar, não tem concorrente no planeta. Nem o pessoal do Saturday Night Live chega perto, nem o South Park acompanha, nem o Hermes e Renato conseguiriam inventar algo melhor do que a realidade entregou dessa vez. A reação nas redes sociais foi imediata, um tsunami de memes. Em menos de 24 horas, o conteúdo acumulou mais de 1,6 milhão de visualizações, mostrando que, às vezes, uma boa intenção de marketing pode gerar o efeito oposto. Ou seja, virou o exemplo clássico de desastre publicitário. Tipo o New Coke da Coca-Cola, tipo o Windows Vista, tipo aquele filme do Cats com atores digitais que parecem ter saído de pesadelo coletivo. E até o Emílio Surita do Pânico detonou a camisa da Nike e o Vai Brasa. Se você me permitir, nós temos aí ela, a criadora. Você viu a criadora? Sim. Batata Brasa, Batata é Brasa. Ah, ele é do Brasil. Nós temos a criadora e isso aí está circulando. E ela explicando a camisa da seleção. Eu quero saber o seguinte. Se não tinha alguém nessa reunião que levantasse o braço e falou... Queria estar uma merda isso aí. Canary. Troca. É Brasil com S não com alguém na equipe, uma pessoa que tivesse, porque isso foi uma comissão. Foi. Fala assim, ó. Canary? Isso é uma merda, desculpa. Mas calma aí. Ninguém faz um cocô desse. Eu quero saber o seguinte. Quem é que chama o Brasil de brasa? Ninguém. Então, nem os gringos. A única pessoa que eu consigo imaginar chamando o Brasil de brasa é aquele personagem bobão do Hermes e Renato, o Bossa. Vai, brasa, meu! Eu consigo ouvir a voz dele agora. Eu consigo ver a cena. Bossa com camiseta apertada, falando sério, como se fosse uma grande ideia. Porque é exatamente esse o nível de realidade paralela que a gente está testemunhando.
O estilo da franja da moça, adotado amplamente por certo grupo ideológico, revela bastante coisa. A aparência muitas vezes engana, claro, mas nesse caso, não. Nesse caso, é igual o uniforme de vilão da Marvel. Você bate o olho e já sabe quem é o antagonista da história. Ela fez exatamente o que faz um revolucionário. Elevou seus sentimentos e imaginação à categoria de realidade. Ninguém nunca chamou o Brasil de brasa. Ela simplesmente achou isso cool, apaixonou-se pela sua ideia e passou a enxergá-la como realidade. E acreditou sinceramente que os outros também acreditariam. Isso é tipo o personagem de Os Simpsons inventando feriado novo e esperando que Springfield inteira comemore. Estamos testemunhando a criação de um fato artificialmente, para pavimentar o caminho para a camisa vermelha. E isso é o mais fascinante, porque não é só marketing, é engenharia cultural. É tipo roteiro de filme distópico, daqueles em que mudam a linguagem para mudar a realidade. Primeiro muda a palavra, depois muda o símbolo, depois muda o significado. Olha, Nike, se o plano é afastar ainda mais o torcedor, vocês acertaram na campanha. Que porcaria sem noção. Antes, quando Roberto Carlos soltava um "É uma brasa, mora!", virava sucesso, disco de ouro e menina gritando no auditório. Agora, quando a socialista da Nike inventa esse tal de brasa, vira fracasso instantâneo, chacota nacional e meme mais rápido que dancinha ruim no TikTok. Ou seja, antes era hit da Jovem Guarda, hoje é só mico mesmo, da velha com franja Rivotril.